Olá, estudantes do Colégio Estadual Luiz Viana Filho. Aqui quem fala é o professor Max da disciplina de Química, e essa videoaula tem o objetivo de mostrar para vocês a resolução comentada das questões passadas no questionário de número 2. Com a massa molar do ácido sulfúrico H2SO4. Para isso, precisamos saber a massa atômica de hidrogênio. Consultando a tabela periódica, a massa atômica de hidrogênio é igual a 1 unidade de massa. Do enxofre, consultando a tabela periódica, a gente identifica que a massa do átomo de enxofre é 32 unidades de massa. E do oxigênio, consultando a tabela periódica, a gente identifica que a massa é 16 unidades de massa. E aí depois, o que fazer? O que fazer é calcular a massa total, né? Considerando a quantidade de componentes que tem na fórmula que representa o ácido sulfúrico. Então, H2SO4, 1, que é a massa do hidrogênio, vezes 2, que é a quantidade de hidrogênio, mais a massa do enxofre, que é 32, vezes 1, que é a quantidade de enxofre. Só tem um enxofre, então não preciso colocar aí na conta. Mais 16, que é a massa de cada oxigênio, vezes 4. Resolvendo essa conta, vai ficar 2 mais 32 mais 64. Como resultado, a gente tem 98U. Só que U é a unidade que a gente utiliza para expressar a massa de uma molécula. E aqui quer saber a massa de 1 mol de moléculas do ácido sulfúrico, ou seja, a massa de 6 vezes 10 a 23 moléculas. Como é que a gente faz para saber essa massa? É só considerar que a massa de 1 mol, a gente trabalha com a unidade de em gramas para expressar a massa. Além disso, calculou a massa da molécula, o que é que você precisa fazer? Só conserva a massa de uma molécula e altera a unidade. Então a massa de 1 mol de H2SO4 é 98 gramas. 9,8 gramas de ácido sulfúrico H2SO4 equivale a quantos mols? Para isso a gente precisa saber qual é a massa de 1 mol de ácido sulfúrico. Isso nós encontramos na questão anterior. Vimos que a massa de 1 mol de ácido sulfúrico é igual a 98 gramas por mol. A partir disso, agora é utilizar uma regra de 3. Essa regra de 3 ela deve ser montada da seguinte forma. 98 gramas de ácido sulfúrico equivale a 1 mol. E aí sempre colocar unidade embaixo de unidade. 9,8 gramas de ácido sulfúrico, que é o que a gente deseja saber, equivale a quantos mols? X. Resolvendo essa conta, X é igual a 9,8 vezes 1 dividido por 98. Resolvendo, X é igual a 0,1 mol. 1,5 mol de carbonato de cálcio, CaCO3, é produzido. Esta quantidade de matéria tem massa igual a. Então, para isso, primeiro a gente precisa encontrar a massa que equivale a 1 mol de CaCO3. Então, CaCO3 é a fórmula do componente do material que a gente está estudando. Vou na tabela periódica para consultar a massa dos elementos que compõem essa forma. Cálcio tem massa de 40U, carbono massa de 12U, oxigênio massa de 16U. A partir disso eu vou encontrar a massa da fórmula aí, né, do componente. Então, CaCO3 é igual a 40, que é a massa equivalente ao cálcio, mais 12, que é a massa equivalente ao carbono, mais 16 vezes 3, que é equivalente a massa do oxigênio 16, só que eu tenho 3 oxigênios na composição. Então o resultado vai ficar 40 mais 12 mais 48. Então a massa dessa estrutura e a massa dessa estrutura representada pela fórmula CaCO3 é igual a 100U. Só que aí, para saber a massa de 1 mol, né, de carbonato de cálcio, a massa de 1 mol de carbonato de cálcio, eu pego a massa da estrutura que eu calculei, representada na fórmula, e só mudo a unidade de medida, 100 gramas.
Então eu sei que um mol de CaCO3 tem 100 gramas. Aí a gente vai agora montar a regra de 3. 100 gramas está para 1 mol. Quando é produzido 1,5 mols em massa, equivale a quanto? Então vamos descobrir o equivalente em massa para essa quantidade de matéria de carbonato de cálcio. Vale X. Resolvendo a regra de 3, vai ficar X igual 100 vezes 1,5 dividido por 1. X é igual a 150 gramas. Qual o volume ocupado por 64 gramas de O2? Então, para isso, mais uma vez, precisamos conhecer a massa molar do O2, calcular a massa representada pela fórmula aí, mas antes tem que ir na tabela periódica consultar a massa do elemento oxigênio, que é igual a 16U. Então, e a massa do O2 vai ser igual a 16 vezes 2, que é igual a 32 unidades de massa. A massa de 1 mol de O2 é só trocar as unidades aí, 32 gramas. Aí vocês devem estar se perguntando, mas Max, e o volume? Como é que eu faço para descobrir essa relação de volume? Existe uma relação que diz que 1 mol de qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão, ele ocupa um volume de 22,4 litros, tá? Então, o volume ocupado por 32 gramas de O2 é 22,4 litros. Aí vamos agora para a regra de 3. 32 gramas equivale a 22,4 litros, que é o equivalente de 1 mol em volume, tá? 64 gramas equivale a quanto em volume? X. Resolvendo essa conta, X é igual a 64 vezes 22,4 dividido por 32, X é igual a 44,8 litros. Essa é a resposta da questão.